Bem-vindo, eu me chamo Vinícius, sou psicólogo clínico e hoje iremos falar sobre a tal das conversas difíceis. Buenas noches. Sejam todos bem-vindos. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, já que a gente começa e daremos início à nossa conversa de hoje. A tal das conversa difícil. Sobre as conversas difíceis. Opa. Seja muito bem-vindo, Joab. Deixa eu só marcar, fixar aqui o nosso tema de hoje. O Instagram está anunciando o pessoal entrar. Então sejam todos muito bem-vindos. Ana, Joab, Chagas. Você que está entrando agora, você consegue me ver, me ouvir bem? Como que tá? Como que tá a nossa transmissão? Tudo certo, Ana? Com a transmissão? Tudo certo? Joab disse que tudo certo. Show, show, beleza. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso tema de hoje sobre as conversas difíceis. Então vamos lá. Por que eu pensei da gente... Qualidade excelente. Top. Obrigado, meu querido. Por que eu pensei da gente conversar hoje sobre esse tema, sobre as conversas difíceis? Antes da gente adentrar nesse tema, é muito comum quando, aqui no consultório de psicologia, sobretudo, João Lucas, seja bem-vindo, é muito comum que o consultório de psicologia, ele seja uma espécie, não de laboratório, onde você vai fazer experimentos, mas você consegue perceber que boa parte das demandas dos pacientes, as demandas, as queixas, os problemas, os dilemas, as perguntas, as dúvidas que os pacientes trazem aqui para o consultório, você vai perceber que são demandas de todos os seres humanos em comum, certo? Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom te ver por aqui. Então, veja só. Percebi, atendendo alguns pacientes, que existe uma grande queixa, que por vezes é uma queixa que para muitos deles, até antes de entrar ali na terapia, não era muito clara. Vinícius, do que você está falando? É exatamente isso mesmo. Mais da metade hoje das pessoas que procuram, mais de 60%, mais de 70%, ouso até dizer que 90% hoje das pessoas que procuram, seja uma ajuda no campo da saúde, mas sobretudo na área da saúde mental, na saúde emocional, no acompanhamento, na orientação terapêutica, diz respeito sobre o tema dos relacionamentos. Pessoas que querem, por algum motivo, melhorar, aprenderem a conviver de forma harmoniosa, de forma equilibrada, seja com o pai, seja com a mãe, seja com os filhos, seja com o chefe, seja com o marido, seja com a mulher. O tal dos relacionamentos também aqui amorosos, certo? Em um determinado momento, estava atendendo ali um paciente e ele me apresentou um grande dilema. Vinícius, eu não sei o que eu faço. Eu tenho que conversar com a minha parceira, só que eu não sei como que eu tenho essa conversa. Eu não sei de que maneira que eu posso ter uma conversa. De uma forma saudável, de uma forma calma, de uma forma tranquila. Nós temos que resolver um problema no nosso relacionamento, dentro do nosso relacionamento, só que eu não sei como eu puxo o assunto, eu não sei de que maneira que eu chego e tenho a tal da conversa que é difícil. É ou não é? Em maior ou menor grau, nós já passamos aqui pela mesma situação,
seja para tomar uma decisão, seja para mudar a nossa postura, seja para adquirir novos hábitos, seja para pensar a nível de futuro. Então, veja bem, boa parte dos problemas que a gente enfrenta, boa parte dos problemas que as pessoas enfrentam, são problemas que todo ser humano pode vir também como possibilidade de enfrentar. Porque nada do que é humano nos é estranho. E o que é comum entre todas as pessoas? Dúvidas, desejos, anseios, projetos, ter um plano para o passado. Como assim, Vinícius, ter um plano para o passado? Exatamente. Aprender a dar um novo significado para aquilo que te atrapalhou, para aquilo que não fez sentido para a tua vida, ter um plano para o presente. Ou seja, o que eu faço com aquilo que eu tenho? Seja no meu casamento, seja na minha empresa, seja com a minha vida pessoal, seja no meu campo laboral, seja a nível de futuro. Então, quando a gente começa a perceber, analisar e olhar para a nossa vida, a gente vai olhar com calma e se deparar com algumas perguntas, tá? Algumas perguntas. Vinícius, então, o que aconteceu? O que aconteceu para que o meu relacionamento chegasse a este ponto? O que aconteceu para que dentro do meu trabalho eu não tivesse mais tanta alegria, ânimo? O que foi que aconteceu? Porque, por exemplo, Vinícius, há 6 meses eu tinha um ânimo, eu tinha vontade, eu corria atrás, fazia, acontecia. Só que hoje, quando eu me pego olhando para tudo aquilo que passou, eu fiz uma decisão equivocada. Ou a forma como eu estou lidando com a tal da situação no momento não faz sentido mais para mim. Grande Arthur. Então veja, existem situações na vida em que a gente vai ter que de fato decidir, encarar, vai ter que enfrentar, como diz aqui o pessoal do interior, vai ter que botar aqui a viola na sacola e voltar atrás, não é assim? E eu queria que você que está aqui, você que está assistindo essa gravação, que você refletisse, trouxesse agora na tua memória a última decisão, uma das decisões mais importantes que você teve que tomar. Como que foi? Como que estava? Como que você estava nesse dia? No dia que você tinha que tomar aquela decisão, seja ela qual for, uma decisão importante. Como que estava teu coração nesse dia? Como que estava teu corpo nesse dia? Como que as tuas mãos estavam nesse dia? Como que você estava frente à situação que você teria que decidi-la? Como é que estava teu espírito nesse dia? Você estava agitado? Você estava calma? Você estava, por exemplo, indiferente à situação? Ou você foi lá, resolveu e tanto faz como, sei lá, tanto fez? Então, quando a gente fala sobre a tal das conversas difíceis, a gente precisa primeiro compreender o que é uma conversa. Muita gente hoje acredita que o diálogo ele é a base de um relacionamento sólido. Certo. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Muitas pessoas compreendem que basta dialogar sobre os problemas para que os problemas eles sumam. Vinícius, basta que eu tenha uma conversa difícil para que o problema desapareça completamente da minha vida. Basta que eu vire para o meu parceiro e diga assim para ele: vamos aqui, vamos mudar. Vamos aqui, vamos fazer diferente. Vamos aqui, vamos esquecer tudo o que aconteceu até então e a vida vai acontecer daqui para frente. Só que, Vinícius, depois que a gente teve essa conversa, não surtiu tanto efeito. Ou quando eu tenho conversas no meu dia a dia, não tem muito efeito. Parece que as pessoas, quando eu estou conversando com elas, elas não me escutam. Parece que a minha voz ela não tem força.
Parece que a minha linguagem é como se eu tivesse, por exemplo, Vinícius, falando numa sintonia e a pessoa estivesse completamente em outra sintonia. É como se eu ligasse na rádio 100,3 e a pessoa estivesse na rádio 106,9, por exemplo. Certo? Então vamos caminhar. Por um breve momento que você recordou agora há pouco da forma como você estava frente àquela situação que você iria decidir. De que forma, de que maneira você estava? Isso mesmo. Como que estava a tua roupa? Qual roupa que você estava frente àquela situação que para ti seria uma situação que iria mudar uma chave dentro de você? Seja na tua casa, seja no teu relacionamento, seja no teu trabalho, seja na tua religião, seja nas tuas amizades, seja você com você mesmo. Qual roupa que você utilizou para estar naquela situação? Como que você se preparou? Ou foi simplesmente vou agir na base do... Qual critério você utilizou? Quais são os critérios? Vamos lá. Quais são os critérios que você utiliza para tomar uma decisão? Ah, Vinícius, eu sou muito impulsiva. Vinícius, eu ajo à base da ansiedade. O meu coração começou a acelerar, despertou um pensamento acelerado, meu coração começou a acelerar, fui lá e tomei uma decisão. Tomei uma atitude, realizei um comportamento. Baseado, Vinícius, naquilo que eu estava sentindo. E naquilo que eu estava pensando. Uma conversa é difícil quando meu coração tem medo de perder algo, ansioso. Fico muito nervosa que esqueço às vezes o que falar. O tal do branco, o tal do nervosismo. Ah, deu branco. Estou aqui numa apresentação, deu branco. Estou aqui diante de uma pessoa que para mim é importante, eu me tremo igual uma vara verde, uma vara de bambu, né assim? Então, frente a uma situação, frente a uma decisão, frente a uma realidade que você precisa tomar uma atitude. Qual o critério que você utiliza? Não precisa ter pressa em responder. Analisa, calma. Qual o critério que você utiliza para tomar uma decisão? Como que você se prepara para tomar uma decisão? Quando você vai entrar, por exemplo, dentro de um relacionamento, o que você fez? Como que você se preparou? Como que você decidiu? Ah, Vinícius, eu estava num belo dia, domingo à tarde, ele me convidou, nós fomos aqui para Beira Rio, nós fomos aqui tomar um sorvete, nós fomos na casa de um parente, ele comprou um buquê de rosas e eu simplesmente estava lá e fui pega de surpresa. Ou foi uma coisa planejada, foi uma coisa arquitetada, falou com os amigos, com os conhecidos, combinou com meu pai, pediu a bênção para minha mãe. E ele veio lá e de cara já me deu aqui aquele anel, como um símbolo que representasse tudo aquilo que a gente já havia construído, seja nas conversas, seja nos diálogos, e seja aqui na parceria que a gente já vinha nutrindo anteriormente. Então, Vinícius, eu percebo que os critérios que eu tenho para decidir alguma coisa, muitas vezes é na base do impulso. É na base do nervosismo. É na base do meu sentimento. É na base da minha emoção. É na base do vamos ver. Estou aqui, se eu não fizer ficará sem ser feito. Se não eu quem tá, vou lá e faço. Por mais que a verdade dói, sou mais a verdade, dignidade do que esconder o que não é verdade. Vinícius, o meu critério para decidir uma coisa é a verdade. Se eu percebo que aquela coisa é verdadeira, eu vou lá e ajo, portanto. E não volto atrás da minha decisão. Vamos lá. E quando você tem uma conversa difícil, quando você tem que participar de uma reunião difícil, quando você tem que participar
de algo que é difícil, que é árduo. Ou quando você está trazendo aqui um contexto de relacionamento. Você está dentro do teu casamento, você está dentro do teu namoro, você está dentro do teu noivado, você está se envolvendo com uma pessoa X. Você que é homem, você que é mulher. Vinícius, tem algumas atitudes dele que, cara, não são legais. Nem te conto. Semana passada a gente estava numa festa e eu comecei a observar os comportamentos do meu parceiro. A gente estava numa festa, estava tocando um sertanejo, e aí daqui a pouco começou a... Tomamos aqui uma cerveja, tomamos aqui uma bebida, e de repente eu vejo que meu esposo estava olhando, sei lá, para algumas mulheres ali na pista dançando. E tipo assim, fazendo um raio-x, olhando em cima, olhando embaixo. E cara, na hora que eu olhei aquilo, fiquei nervosa. Fiquei com raiva. E na hora da situação, a forma como eu reagi, qual foi? Ah, Vinícius, nem lembro. Perdi as estribeiras total, completa. Fui lá, chamei ele na chincha, falei umas poucas e boas, falei pra ele me respeitar, pra criar vergonha na cara. E ele virou assim pra mim e falou: tá ficando doida? Ah, Vinícius, o que eu fiz? Aí, meu amigo, aí não deu certo. Aí foi bate-boca, a noite foi uma cagada, não prestou, não rendeu. Final de semana ficamos um de cara virado pro outro e resultado: nos desentendemos, brigamos. Essa realidade não é a realidade de muitos casais aqui que a gente conhece? De não saber o que fazer na situação e simplesmente tomar a decisão, partir a partir de um critério do que sentiu, do que percebeu, foi lá e agiu com os pés pelas mãos. Vinícius, então, eu percebi que mesmo chegando em casa e o pau quebrando e a gente se desentendendo e eu tendo aquela ideia de que só vou dormir depois que eu resolver essa briga, o que eu poderia ter feito nessa situação? Como que eu poderia ter agido de uma forma mais saudável, de uma forma mais tranquila, que fosse assertiva, direta ao ponto, que poderia promover no outro não apenas uma mudança de comportamento, mas de mentalidade? Como que eu tenho uma conversa difícil? Porque todas as vezes que eu penso em conversar com uma pessoa que me traiu, a minha vontade é de chorar. A minha vontade de apontar o dedo na cara e dizer: você está errado. A minha vontade é dizer para a pessoa: ei, você está errado. Eu estou certo. Eu estou certo aqui dentro dessa casa, dentro dessa situação. Vinícius, a sensação que eu tenho é de ir para frente, de xingar, de bater, de brigar, de rola panela e rola prato no meio da pia e quebra uma coisa e a gente fala alto e os vizinhos escutam e aquela coisa toda. Eu não consigo analisar a situação. Eu não consigo dar 2 passos para trás e perceber o que foi que aconteceu. Seja independente. Poderia, Vinícius, ser uma situação onde a pessoa estivesse flertando com a outra, estando comigo? Poderia. Poderia estar saindo com uma outra pessoa e, sem eu saber, me traindo? Poderia. Poderia estar me apurriando? Poderia estar falando mal de mim? Poderia. Poderia, dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade, por exemplo, e a pessoa, sei lá, poderia. Agora, como que você tem essa conversa difícil? Agora, como que a gente pode, de uma forma... Qual que é a postura que a gente pode adotar frente a uma situação da qual a gente não consegue mudar a realidade, porque já aconteceu? Mas frente àquela situação que eu posso
dentro das minhas possibilidades, qual postura eu posso adotar frente a uma conversa que é difícil. Vinícius, beleza, é uma situação aqui onde a pessoa traiu, é uma situação aqui onde a pessoa ela foi infiel, onde ela não foi verdadeira, onde ela foi omissa, mas e quando a minha mulher recebe uma notícia de que infelizmente a gente não pode ter um filho? E quando eu recebo a notícia, ou um familiar meu recebe a notícia, ou a minha esposa, ou meu marido, ou meu noivo, ou meu namorado, recebe uma notícia, por exemplo, de que ele tem uma doença grave, ou que ele vai ter que se submeter a um tratamento que não esperava. Ou quando a pessoa que mora comigo, que tem a empresa, que tem um trabalho, foi demitida. Qual que é a minha postura frente a uma situação difícil? Uma situação na qual eu não estava preparado, não estava preparada, mas mesmo assim a situação ela não me pede para que eu mude a situação, a realidade. Mas ela pede que eu mude a minha postura. Qual que é a minha postura frente a uma situação na qual eu julgo ela como uma situação difícil? Qual que é? Baseado nos critérios que eu tenho a priori, como princípio, que me guia, que me orienta. Devo então agir frente a uma situação de uma pessoa que me apresenta uma situação de infertilidade, por exemplo, de agir baseado no meu sentimento, de ir lá chorar junto com ela, ou eu chego para ela e digo assim, vai ficar tudo bem, eu estou aqui com você. Qual que é a forma da comunicação? Como que eu chego? Qual que é o formato? De que maneira? Como que eu modulo a minha voz? Que roupa que eu entro naquela situação? Frente a uma situação, frente a uma conversa difícil, frente a uma reunião difícil, frente a um feedback negativo. Beleza, Vinícius? Estou aqui casando, entrei aqui no relacionamento, estou aqui casado há algum tempo e a gente recebeu a notícia de que, infelizmente, a minha esposa ela não poderá gerar uma vida, biologicamente falando. Beleza, a gente pode adotar, a gente pode, sei lá, cuidar aqui na paróquia, aqui no culto, aqui na comunidade. A gente pode fazer, pode. Mas, Vinícius, isso nunca passou pela minha cabeça que isso iria acontecer. Só que recentemente a gente recebeu essa notícia. E aí, frente a uma situação dessa, o que eu faço? Frente a uma situação onde, no final de semana, a gente brigou. Um outro exemplo. A gente brigou. Sei lá, briguei com minha namorada. Briguei com meu marido, briguei com minha esposa. A gente brigou. A gente está sem se falar. Só que assim, a gente convive, a gente está no mesmo ambiente, a gente está no mesmo recinto. Qual que é a minha postura? Qual que é a minha postura frente a essa situação? Ou a pessoa que estou me relacionando, que eu estou casado, ela recebeu uma notícia difícil. Qual que é a postura que eu tenho que adotar? Antes de qualquer coisa, para que você saiba o que fazer, antes de qualquer coisa, pergunte-se: eu estou diante do quê? O que está na minha frente? É uma pessoa doente? É meu parceiro que está doente? Que recebeu uma notícia complicada? É o meu sogro que recebeu a notícia de que, por exemplo, está com câncer? Foi a briga que tivemos final de semana passado, que ainda está se perpetuando aqui dentro de casa? O que foi que aconteceu? Antes de qualquer coisa, olha para a situação com calma. Qual que é a verdade sobre a tal das conversas difíceis? Não tomemos os nossos pés pelas nossas mãos, ou seja, calma. Quando a gente vai decidir, quando a gente vai tomar uma atitude frente a uma situação que é complicada, difícil, o que uma situação que requer uma certa prudência ela pede da gente?
Calma. Deixa eu olhar aqui a situação não só pelo aspecto emocional, por aquilo que eu percebo, por aquilo que eu sinto. Deixa eu observar o que foi que aconteceu, o que está diante de mim. Deixa eu tentar olhar para a situação com um pouco de distanciamento. Ah, Vinícius, mas a gente brigou e a gente tem que se resolver agora. Por quê? Calma. Ah, Vinícius, ele me traiu e eu já quero resolver hoje. Calma. Por que tem que ser agora? Vinícius, a gente recebeu uma notícia muito complicada e tipo assim, calma, vamos olhar. O que foi que aconteceu? O que é a coisa? Como que a gente vai ter uma atitude frente a uma conversa difícil, uma situação difícil, uma realidade complicada, sendo que a gente não está sabendo ainda o que é a coisa? Ah, Vinícius, calma. Certo? Vai ficar nervosa, você vai ficar ansioso, você vai ficar inseguro, você vai ficar com medo, você vai ficar temeroso, você vai ficar... Mas calma. Ah, Vinícius, me pede então para ficar com calma não, porque só de você dizer calma, eu já fico mais com raiva ainda, mais nervoso. Calma. Calma. Vinícius, eu gostaria que meu esposo, ele dominasse a arte da comunicação. Que ele falasse na mesma linguagem que eu. Que ele me tratasse bem, que ele me mimasse, que ele trouxesse flores no final do dia para mim. Que ele recordasse das nossas datas comemorativas. Que ele conversasse comigo, que ele puxasse assunto, que a gente pudesse resolver as nossas diferenças. Ei, calma aí. Quando eu estou dentro de um relacionamento, nunca, você que está aqui, estou conversando com você, nunca esqueça de que um relacionamento é você estar em relação. O teu eu está em relação com outro eu. O meu eu está em relação com um tu. Eu estou em relação. Relacionamento. Estar em relação. Com quem você está em relação? Em qual relação você está? Quais são as relações que fazem parte da tua vida? Se você perceber bem, quem é o ser humano nesse sentido? Ser humano é relacionamento. Você consegue perceber que 24 horas por dia, beleza, eu tenho meus momentos, eu acordo, tá, Vinícius, no momento que eu vou no banheiro, tá, Vinícius, no momento que eu faço as coisas, que eu ajo. Estamos todo o tempo em relação com algo ou com alguém. Isso aqui é conceito básico de relacionamento. Tenho mais de 40 dias para resolver um assunto difícil e nem sei se está perto. Não depende só de mim. É isso aí. Ah, Vinícius, mas as coisas têm que ser no meu tempo, no meu dia, na minha hora. Calma aí. Se você acabou de aprender que relacionamento é você estar em relação você com o outro. Com quem você está se relacionando. Ah, Vinícius, eu estou me relacionando com o meu marido. Beleza. Antes dessa pessoa ser o teu marido, antes dele ter este atributo, este conceito, esse status civil, marido, esposa, enfim. Quem é essa pessoa com a qual você está em relação? Diz aí. Quem é essa outra pessoa? Ah, Vinícius, é o meu marido, é a minha esposa. Calma aí. Antes dele ser o teu marido, quem é o João? Antes da Maria ser a tua esposa, quem é a Maria? Antes do Pedro ser o teu noivo, quem é o Pedro? Antes da Ana ser a tua namorada, quem é a Ana? Quem é? Com quem você está em relação? Quem é esta outra pessoa? Ah, Vinícius, isso chegou nesse estopim porque infelizmente não fomos maduros, não fomos pessoas
prontas, acabadas e finalizadas para estar dentro de um relacionamento. Tá. Agora, vamos lá. O projeto que você chama de relacionamento, ele está acabado? Que eu saiba, não. Quando que acaba este projeto que a gente chama de relação? Provavelmente no dia em que a gente partir dessa aqui para melhor. Por que que já tem que estar acabado? Por que que tem que se resolver agora? Por que que tem que se resolver hoje? Por que que quando eu tenho que ter uma conversa difícil, a coisa tem que ser rápida, agoniada, para ontem, do meu jeito? Ah, Vinícius, eu vou mudar essa realidade. Tá, mas como que está sendo a tua postura frente a essa realidade na qual você não consegue mudar? Me diz aí. E se a gente for sincero, mesmo, o que a gente vai perceber? Que no fundo, quando a gente está dentro de um relacionamento, em relação com uma outra pessoa, que tem a história de vida, que tem a criação, que tem a educação, que tem influência, tem as referências, tem um modo dela lidar, enxergar, ver e agir com as outras pessoas, a gente vai perceber que a nossa postura deve ser de qual? Deve ser de que maneira? Deve ser como? Qual que é a nossa postura dentro de um relacionamento? Qual que deve ser a nossa postura dentro de um relacionamento? Hein? É de chegar para a pessoa e dizer assim: tá, você me apresentou essa situação difícil, vamos resolver agora. De qualquer jeito. A nossa postura dentro do relacionamento deve ser como que uma ferramenta, como que uma ponte, onde eu, estando em relação com esse outro, dou a liberdade para que esse outro se revele para mim do jeito que este outro é. Agora, quem é que bate nos peitos e diz assim: eu faço isso no meu relacionamento? Vinícius, aqui eu te garanto que no meu casamento, no meu namoro, no meu preparo, no meu noivado, eu dou liberdade pro Mateus, pro João, pra Maria, pra Ana ser quem ela é. Eu digo que sim. Será? E aquela postura, agora há pouco, que você acabou de confessar, que as coisas têm que ser do teu jeito? Que quando você tem que tomar uma atitude, um critério, as coisas partem apenas daquilo que você quer. Você percebe que aqui já não é mais uma relação. É uma ação individual. Então isso aqui já não é relacionamento. Percebe ou não? Então quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente olha para esse projeto, o qual a gente chama de relacionamento, a gente vai perceber que esse projeto não está acabado. Ele está em constante processo de quê? De modificação, de edição, de reparo, de ajuste fino. E quando a gente vai ter uma situação difícil, e quando a gente vai passar por uma circunstância pesada, e quando a gente precisa conversar a respeito das coisas que têm que ser conversadas, o que eu vou ter então, portanto, aqui? Uma postura de calma. Será se a gente está sendo de fato? Descanso para quem a gente diz que a gente ama ou não? Eu digo que amo.
quanto? Será se eu sou descanso para essa pessoa? Será se essa pessoa, se ela chegar a bater agora na porta e pedir abrigo, será se eu consigo ser um descanso para ela? E digo assim para ela: ei, descansa aqui, deixa que eu carrego por enquanto esse fardo que está pesado para ti. Vem cá, divide comigo. Qual foi a última vez que a pessoa abriu o coração para ti, chorou, apresentou as dúvidas, apresentou os dilemas, apresentou as dificuldades, e mesmo com o teu jeitão, independente se você sabe ou não sabe, se você estudou, se não estudou a respeito disso, não vem ao caso. Você que está aqui, qual foi a última vez que você adotou uma postura não apenas calma, mas uma postura atenta, na qual a pessoa ela veio conversar com você, independente se foi o teu amigo, se foi o teu marido, se foi o teu filho, se foi a tua família? Qual foi a última vez que você olhou, escutou, guardou aquilo e deu uma devolutiva coerente com a situação? Por exemplo, semana passada uma pessoa entrou em contato comigo e: Vinícius, eu só escutei e deixei a pessoa desabafar. Só que esse desabafar era o que ela estava precisando. Vinícius, ontem uma pessoa: Vinícius, hoje meu marido virou para mim e falou assim: meu trabalho está me deixando muito exausto, estou muito estressado, não sei o que eu faço. E me apresentou uma série de dificuldades, uma série de inseguranças, uma série de medo, estava ficando ansioso, não conseguia mais dormir, estava tendo crise de ansiedade. A única coisa que eu virei e falei para ele foi: venha cá, eu vou te dar um abraço. Eu não sei como é que a gente vai resolver, mas vai ficar tudo bem. Vinícius, naquele dia que eu cheguei em casa, depois que ele fez aquela situação, eu passei uma semana inteira calada, até ele chegar para mim e dizer: eu errei. Eu virei para ele e falei: vamos sentar aqui na mesa da cozinha, tá na hora da gente conversar. Eu virei assim para ele e falei: a minha vontade é de sair daqui. A minha vontade é de falar para você umas poucas e boas. Mas a única coisa que eu vou te falar a partir de hoje é: preste atenção. Fica mais atento. Não por mim, mas por você. A pessoa sai da cena e deixa o outro refletindo acerca do que fez ou daquilo que deixou de fazer. Então aqui você já começa a perceber que quando você está em relação com uma outra pessoa, não é necessariamente sobre as coisas que você fala, é sobretudo o teu comportamento, a tua postura frente àquela pessoa. Beleza, Vinícius, eu escuto muito eu te amo, eu falo muito eu te amo. Só que eu tento dosar isso com prática, com atos concretos. Exatamente. Como que eu vou passar por uma situação? Como que eu vou ter uma conversa difícil? Como que eu vou enfrentar um dilema? Como que eu vou decidir algo? Sendo que eu falo, só que minha postura ela não acompanha, por exemplo, o quê? A minha fala. É uma fala desconectada da minha postura. É como se eu falasse assim: nossa, eu estou extremamente triste. Como assim? A pessoa está agitada, está eufórica, está histérica, mas está triste? Como assim? Ah, Vinícius, será se a gente é um ambiente que proporciona para o outro, por exemplo, um desenvolvimento?
Traz para ti. Vinícius, essa conversa que a gente está tendo aqui, eu estou lembrando de uma série de casais que eu poderia encaminhar essa live. Eu estou lembrando do meu marido, eu estou lembrando da minha esposa, eu estou lembrando do meu chefe, eu estou lembrando da minha amiga que só reclama. Estou falando com você. Esquece marido, esquece por um breve momento. Traga para ti. Como que está sendo a tua postura? Independente se a situação está difícil, independente se você está angustiado, independente se você está passando por alguma crise de ansiedade, independente de qualquer circunstância. Qual postura que você está adotando frente ao que a vida está te apresentando hoje? Até quando a gente vai fugir? Até quando a gente vai correr? Seja não apenas de uma conversa difícil, não apenas de encarar um acompanhamento, não apenas de mudar um comportamento, não apenas, mas até quando a gente vai guardar os abraços que a gente tem que entregar para as outras pessoas? Até quando você vai guardar os beijos que você nunca deu naquela pessoa que você ama? Quantos eu te amo tem guardado no teu coração que tu não consegue falar? Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com o teu trabalho? Qual que é o objetivo dessa conversa? Que muitas vezes escutar é difícil. É de você perceber até quando você vai continuar com essa postura de difícil. Vinícius, eu sou muito difícil. As pessoas não me compreendem, eu não me entendo. Até quando a gente vai continuar com essa postura aquém da vida? À margem. O que é uma pessoa marginalizada? É uma pessoa que está à margem de quem ela pode ser, de quem ela pode se tornar. Qual que é a conversa difícil que você nunca teve? E se você já teve, você também que está evitando esse tipo de conversa? Qual que é a postura que você precisa adotar dentro do teu casamento hoje? Que você está protelando, que você julga como difícil. Vinícius, eu poderia simplesmente acordar amanhã e fazer um café da manhã. Só que eu tenho preguiça, né, Vinícius? Tu não sabe. Pois é, né? Acordar 30 minutos mais cedo do que meu marido para poder fazer um bolo, que poderia gerar um benefício no dia dele. Não, Vinícius, para mim isso é difícil. Vinícius, eu poderia, por exemplo, sair do meu trabalho, passar ali no posto, que eu sei que minha esposa gosta daquele bombonzinho, só que é difícil ter, né, Vinícius? Tem que parar o carro, tem que estacionar o carro, pegar o carro. Vinícius, é muito difícil para mim ter que arrumar meu quarto, porque... Qual que é a postura que você precisa mudar hoje? Mesmo que seja difícil. Qual é a postura que você precisa adotar a partir de hoje? Qual que é a tua posição frente às situações? Quais são os critérios que você utiliza? E se a gente for sincero, se a gente for extremamente verdadeiro, se a gente confessar, a postura que a gente precisaria adotar seria uma postura de sinceridade. Seria uma postura verdadeira. Eu vejo que aquela pessoa precisa de um pouco de audição. Ela precisa ser escutada. Às vezes eu percebo, Vinícius, que as pessoas que estão no meu trabalho, elas simplesmente poderiam trabalhar mais, melhor, de uma forma saudável, se eu me dispusesse a fazer um café. Dentro de casa, as coisas, o ambiente, o se relacionar seria tão mais e melhor se eu simplesmente diminuísse um pouco o meu tom de voz, porque às vezes eu falo gritando, tenho uma voz estridente. Vinícius, eu poderia, dentro do meu casamento, de uma forma diferente, agregar valor se eu não fosse tão preguiçoso. Se eu não deixasse as coisas tanto
para depois. Então, quando a gente fala sobre a tal das conversas difíceis, a gente tem que ter muito claro que desde a hora em que acordamos até a hora em que a gente vai dormir, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a gente tem uma conversa interna que acontece aqui dentro. Qual é a narrativa que a gente conta aqui dentro? Qual que é a conversa que a gente tem conosco mesmo? Toda hora a gente está conversando sobre algo, sobre alguma coisa. E geralmente uma conversa, inclusive, difícil. Fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Ir por aqui ou dar 2 passos para trás. Tomar uma atitude ou simplesmente continuar da forma como eu estou hoje. Então, qual é a postura? Qual que é a conversa difícil que a gente está evitando? Para além disso, como que você tem se preparado para isto? Como que você tem enfrentado essas dificuldades? Ou quando uma pessoa ela chega para ti e te apresenta alguns problemas, como que você tem lidado com essas situações? Qual que é a tua postura frente a um pedido, seja de ajuda, seja de colaboração? Qual que é a tua postura frente a essas situações? Então, quando você percebe que é difícil, que está sendo doloroso, que sozinha não está dando conta, que já tentou de todo jeito, que as ferramentas que você utiliza, que sempre utilizou, já estão desgastadas, qual que é a tendência da gente? Desistir. Colocar as coisas para debaixo do tapete, não é assim? E aí novamente vem aquela série de sintomas que vai fazendo com que a gente desista da vida, dos relacionamentos, das pessoas e de nós mesmos. Então, Vinícius está dizendo que eu preciso mudar tudo que eu preciso mudar da noite para o dia? Calma. Uma atitude, uma decisão, uma postura que você modifica com calma, com atenção, seja o tom de voz que geralmente é muito elevado, seja a forma como você se relaciona com a pessoa que você ama, seja o desleixo que você tem com a tua própria vida, seja a desatenção nos teus relacionamentos. Um pequeno olhar, uma pequena mudança, uma pequena percepção de você frente às situações, frente às coisas e frente às pessoas, já é um grande sinal de que você está atento, de que vale. E por fim a gente vai perceber que conversar, dialogar, estar em relação com uma pessoa não é difícil. É que a gente não tem paciência. A gente não consegue esperar o outro, seja se desenvolver, se aperfeiçoar, melhorar, amadurecer, crescer, etc, etc, etc e tudo mais. Se a gente for sincero conosco mesmo, a gente vai perceber que a gente tem uma tendência, até pelo espírito do nosso tempo, de querer tudo para ontem, só que eu não espero que o outro, sei lá, tenha o tempo dele, se revele do jeito que ele é. Tem que ser do meu jeito. É ou não é? O outro aí não pode, sei lá, Vinícius, uma semana e tá tudo bem. Não, tem que ser hoje. A gente vai resolver esse negócio agora. Calma. Calma.
Entende? Você precisa de calma. Só tá eu e você aqui. Não tem ninguém mais aqui. Calma. Calma tudo aí que você está fazendo. Ah, Vinícius, eu estou com uma preocupação X. Eu tenho que pagar um boleto tal. Eu tenho que pagar funcionário. Calma. Calma aí. Calma. Porque se a gente não tiver calma, a gente não consegue ter conversas difíceis. Se você não tem calma, você não consegue se relacionar. Se você não tiver calma, você não consegue tirar o melhor proveito de cada situação, de cada momento. Porque você está muito apressado. Calma. Se você não tiver calma, você não vai contemplar de forma amorosa quem você está se relacionando. E o que é a contemplação amorosa dentro de um relacionamento? É o princípio do amor, inclusive. Porque quando eu contemplo este outro de forma amorosa, o que acontece? Eu deixo ele se revelar para mim. E se você não deixar uma outra pessoa se revelar para você, como é que você vai agir frente a uma situação? Se você não conhece, se você não tem intimidade. O que é uma pessoa que não tem intimidade, por exemplo, dentro de um relacionamento? É uma pessoa que não tem calma. É uma pessoa que não conhece. Todo conhecimento é necessário antes uma postura de calma. Calma. Como que eu vou conhecer algo se eu não me debruço sobre aquele algo? Se eu não leio, se eu não assisto, se eu não escuto? É até uma pergunta interessante. Por que uma faculdade, por exemplo, de medicina, que dura 6 anos, de psicologia, que dura 5 anos... Por que uma especialização é no mínimo 1 ano e meio e não 1 semana e meia, 1 dia e meio ou 5 dias? Tem razão de ser. Eu preciso de tempo. Eu preciso de calma para conhecer, deixar aquilo entrar em mim. Não é assim? Agora, por que quando eu me relaciono com uma pessoa, as coisas têm que ser para ontem? Por que quando eu tenho que ter uma conversa difícil, a coisa tem que ser já? Calma. Calma. Certo? Se fez sentido para você essa nossa conversa, quero que você comente aqui embaixo o que fez sentido para você. Depois me mande aqui uma mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tenham calma. Tenham calma mesmo em situações difíceis. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.